A hora que eu chego, ninguém responde, é isso mesmo? Diferença. Se há um trecho de coisa que eu leio para o Robson deixa a gente no mudo. Ah, é ele? Eu nem coloquei ninguém no mudo. Parem de ser linguaruda. É que ele já está gravando, por isso. A minha sogra está aí, sogra é mistério, viu? Tchau para vocês. Jesus. Ela deve ter respondido lá, Deus abençoe. Amém. Shalom. Boa noite. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne neste tempo de pandemia na sua casa. Na sua casa, que é casa da sua família, família bendita do Senhor. É assim que nós estamos nos reunindo nesses tempos de isolamento social e de estreitamento dos relacionamentos familiares. Isso tem sido uma grande bênção para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Isso tem sido um tempo de grande desafio, mas num desafio que, para aquele que tiver a direção do Pai, com certeza sairá dessa pandemia com a sua família estruturada, firmada, colada na rocha que é o Senhor Jesus. Unidos e declarando Jesus Cristo, esse Jesus que ama todos nós. Em tempos normais, nós atendemos e também prestamos o nosso culto às quintas-feiras, 20 horas, e domingo às 18 horas, na rua Frei Vital de Frescarolo, 198, onde nós lá nos reunimos no culto presencial. É interessante, né? Quem diria que estaríamos hoje falando de culto online e culto presencial? Mas esta é a realidade atual e é que nós temos que nos adaptar, temos que acolher, porque isto é o melhor para todos nós. Mas quando tudo isso acabar, você que me escuta e toda a comunidade evangélica Macadeste que está me ouvindo, nos reuniremos e você será sempre muito bem-vindo, porque lá é a nossa casa, mas lá é a casa do nosso Pai, do seu Pai, daquele que nos criou e nos mantém através do seu ar, através do sopro do seu espírito. Ô, Robson, está aparecendo aí o que apareceu aqui na minha tela, ou não preciso preocupar? Não sei o que apareceu aí na sua tela. Não apareceu aí? Só apareceu que Edília entrou. Ah, não. Edília, shalom. Abra sua Bíblia em Salmos 67. E vamos dar início, então, a este que é o meu, que é o seu, que é o nosso culto de adoração, de exaltação, de louvor, de honra, a este Deus que é o único digno de louvor, adoração e honra. E estamos reunidos em nome dele, e a palavra do Senhor diz que quando estamos reunidos em nome dele, ali ele está. Então, eu estou aqui na minha casa, reunido com os meus, você está aí reunido com os seus, e nós estamos aqui através da internet, reunidos, todos juntos, e o Senhor está aqui, e o Senhor está aí. Creia nisso, porque Ele é Deus fiel, Deus que não mente. E como Ele disse que estaria, com certeza Ele está conosco. Salmos 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe,
e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra, o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Pai, assim como está aqui nesse salmo, nós que somos o teu povo, somos teus filhos, teus amados, estamos aqui, papai, para fazer parte destes que louvam a ti, destes que adoram a ti. E queremos sim, papai, que este louvor, que esta adoração, que este tempo, Senhor, que reservamos nestes instantes, nesses próximos momentos que passaremos reunidos aqui, nós queremos sim, papai, que o nosso louvor chegue a ti, com aroma suave, agradável às tuas narinas, e aí nos altos céus o Senhor resplandeça o rosto sobre nós. E, Pai, te pedimos perdão, Pai, porque, Senhor, como homens e mulheres falhos que somos, pecamos. Falamos o que não devia, ouvimos o que não deveríamos ouvir, andamos, papai, por lugares contaminados. Somos muitas vezes irresponsáveis, inconsequentes. Por isso, te pedimos perdão. Em nome do teu Filho Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso irmão, o nosso Salvador e Senhor, a quem, através do seu ato de amor, nos aliançou contigo, nos dando a nova e eterna aliança. Por este motivo, Pai, é que em nome dele te pedimos perdão. Lava-nos com teu sangue, Pai, sangue do Senhor Jesus. Onde estamos agora, cada um, Senhor, onde está agora, receba, Senhor, do teu toque. O toque do teu sangue justificador, sarador, curador, purificador. Para que, Senhor, estejamos de corpo, alma e espírito limpos para adorar a Ti. Para que estejamos, papai, com vestes de louvor, para louvar a Ti, e para que o nosso louvor, papai, agrade o Teu coração, e para que, Pai, aconteça aquilo que a Tua palavra nos garante, que o Senhor, papai, se move no meio dos louvores. E assim, Senhor, ao louvar a Ti, desde aquilo que vamos cantar, a palavra que vamos ministrar, as entregas que vamos fazer, as orações, Senhor, que faremos, que tudo agrade a Ti. Amém. E o Senhor se mova no nosso meio, papai, para que em nome do Teu Filho Jesus, nós sejamos cheios da Tua graça, porque hoje, Senhor, neste momento, agora, temos e estamos diante deste Deus, que é o Deus de toda graça. Nesta quinta-feira da graça, Pai, te pedimos, resplandeça teu rosto sobre nós. Nos encha da tua graça e, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, nos alinha, papai, ao teu Santo Espírito, para que, Senhor, alinhados contigo, possamos receber tudo aquilo que o Senhor já reservou para nos dar, para nos abençoar a partir de agora. É o que te pedimos. Mas, Pai, o que queremos é que o nosso louvor, a nossa adoração, seja à altura do Senhor, Deus
grande. Deus exaltado no céu, Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que nos fez para estarmos aqui, louvando a Ti. Por isso, Pai, recebe neste momento o nosso louvor, que nós possamos, Pai, louvar a Ti e o Senhor se agradar de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Recebe, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Ergueremos nossas vozes uma vez mais e cantamos tão forte. Aleluia, um Deus Todo-Poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Forte cantemos, aleluia, aleluia.
Glória a Deus! Aplauda ao Senhor aí onde você está. Diga o quanto você ama o Senhor. Diga o quanto Ele é importante para você. Deus de poder, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor Deus, porque só o Senhor é digno de receber este louvor. Só o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vamos seguir para aquilo que o Senhor tem para a igreja, para você que nos ouve, no dia de hoje, nesta quinta-feira da graça, onde temos recebido muito da graça de Deus e temos visto como Deus é bom, temos testemunhado que Deus é um Deus que sempre nos dá direção em todas as coisas. É um Deus, o nosso Deus, é o Deus que quer sempre que os seus recebam aquilo que há de melhor. E aquilo que há de melhor é o que vem da parte de Deus. Mas para isso, nós temos que entender que existe a nossa parte a fazer. Existe aquilo que cabe a nós fazer. Porque Deus já dispensou todas as bênçãos em meu favor e em seu favor, desde o dia que Ele soprou o fôlego de vida em nós. Ali Ele já nos chamou pelo nome, ali Ele já nos escolheu, ali Ele já pensou, sonhou para nós toda a caminhada de bênção. Ali o Senhor viu e disse assim: é bom. Como é bom criar. Como foi bom ter criado este ser, que eu já chamo pelo nome. Glória a Deus, porque Ele é assim. Deus que só quer para nós o melhor. E hoje, nós veremos mais uma direção de Deus, através daquilo que está na palavra do Senhor, porque isto aqui é o nosso testamento. E como eu já disse algumas vezes, como tomar posse de um testamento, se não soubermos o que contém dentro dele? Fica difícil. Quando não sabemos aquilo que está no testamento, nós podemos ser roubados, enganados. Bênçãos nossas podem ser desviadas. Aquilo que estaria determinado e está determinado para nós pode comprometer as bênçãos para as nossas vidas. E é sobre isso que hoje nós vamos falar. Se você quiser aí colocar o seu título como o meu,
E eu acho interessante, porque esse título, ele diz muito daquilo que vamos dizer e daquilo que vamos falar da parte do Senhor no dia de hoje. E o título é assim: a falta de discernimento compromete as bênçãos futuras. Discernimento é uma palavra e é algo que nós vivemos pedindo, não é? A gente revela algo da parte do Senhor para uma pessoa e ela fala assim: ai, amém, que o Senhor me dê discernimento. A gente está diante de uma situação e a gente fala assim: ai, que o Senhor me dê discernimento. É uma palavra muito usada, mas é algo que nós pedimos muito para que Deus nos encha do seu discernimento, para que Deus nos dê o seu discernimento. Mas nós sabemos o que estamos pedindo? Temos entendido e temos o entendimento do que pedimos para praticar? Porque quando nós não sabemos aquilo que pedimos, pode ser que a gente não consiga praticar, pode ser que a gente não consiga exercer. E é por isso que na palavra do Senhor diz que o homem perece, o homem morre por falta de conhecimento. E muitas vezes nós pedimos algo para Deus, queremos algo de Deus, mas não sabemos nem o que estamos pedindo. Saímos reproduzindo frases que ouvimos, saímos reproduzindo palavras e não procuramos entender o sentido daquilo e acabamos errando por isso. Acabamos misturando e acabamos comprometendo as bênçãos futuras. Então, nós temos que entender que, além de pedir discernimento, como outras coisas que nós pedimos ao Pai, nós temos que primeiro entender aquilo que estamos pedindo, porque nós, quando pedimos algo de Deus, nós queremos praticar aquilo que Deus vai nos dar. Sim ou não? Tudo aquilo e todas as bênçãos que você e eu temos pedido para Deus, nós fazemos isso com a intenção de praticar essas bênçãos. Quando nós pedimos de Deus outras bênçãos, pedimos amor, para que a gente pede que o Senhor nos encha de amor? Para praticar amor. Mas você sabe por que é importante pedir discernimento? Ao pedir discernimento, você e eu sabemos aquilo que estamos declarando no físico e no espiritual, e que ao Senhor nos entregar, nós sabemos como usar isto que pedimos? A falta do discernimento sempre vai comprometer as bênçãos futuras. Porque o discernimento ele é importante diante das escolhas que certamente iremos fazer. Sejam elas boas, sejam elas ruins. O discernimento e a falta dele vai comprometer as bênçãos do futuro. E vai aí para você, então, o que diz o dicionário sobre discernimento. É tão pequenininho, tão fácil de entender, e que muitas vezes nós pedimos, como eu já disse, e não sabemos o que pedimos. Se não sabemos o que pedimos, como vamos saber utilizar isso que Deus nos dá? Discernimento, capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Olha, como discernimento se resume em poucas coisas. Mas eu pergunto, tem tido discernimento?
tem compreendido, tem tido capacidade de compreender as situações? E mais, tem tido a condição de separar o que é certo e o errado? Se você está fazendo isso, eu quero dizer que você está utilizando o discernimento que Deus tem te dado e que você tem pedido a Ele. Se não, quero dizer que você está faltando discernimento, e ao faltar discernimento, você pode estar comprometendo, e com certeza vai comprometer, as bênçãos futuras. Mas você pode falar assim, as bênçãos futuras, não tem problema, eu posso arcar com as minhas consequências. Mas nós vamos ver hoje que essas bênçãos futuras, elas se estendem também para os nossos. A falta de discernimento, ela compromete as bênçãos, não só as nossas, como aqueles que nos sucedem. Então, nós temos que entender que a falta do discernimento, a falta de capacidade de compreender situações, a falta de capacidade de separar o certo do errado, é também uma atitude irresponsável, porque ela compromete as bênçãos daqueles que amamos. E isso nós vamos ver hoje aqui na palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 27, a partir do versículo 1. E eu não vou ler primeiro, porque nós vamos passando aqui pelos versículos, onde nós tivemos algumas atitudes que nos mostram como a falta do discernimento, ele compromete as bênçãos futuras. Não só aquelas que eu sonhei para mim, mas também aquelas que eu sonhei para os meus. Você vai ver aí que a passagem está em Gênesis 27, e esta passagem diz de Isaac abençoando a Jacó e Esaú. Pode ser que você já tenha ouvido muito falar disso. Pode ser que você saiba bastante esta passagem. E pode ser que você já tenha ouvido muito desta passagem pelo ângulo de Jacó, que foi o usurpador desde que nasceu, de Esaú, como foi roubado, da esposa Rebeca, a esposa de Isaac, como ela foi inconsequente, como ela foi separatista dentro da sua própria casa, como ela foi propagadora de maldição, como ela não teve discernimento, mas hoje nós vamos ver isto através de Isaac. E não deles, mas através da atitude de Isaac, que nos mostra que a falta de discernimento compromete as bênçãos futuras. E aí vamos entender um pouquinho de quem é Isaac. Isaac, o filho da promessa de Deus para Abraão e Sara. Lembram que Isaac, lá em Gênesis 17, é aquele que Deus promete para Abraão e Sara, quando eles já estavam bem envelhecidos, já com 190 anos, riram, duvidaram que o filho viria. Isaac
é aquele que foi levado pelo pai para ser sacrificado, e ao chegar lá, Deus providenciou a ovelha do sacrifício, só para você lembrar quem foi Isaac. Foi um homem, uma criança, gerada em cima de uma promessa, e também foi um homem que teve herança dividida por causa das dúvidas de seus pais. Isso também está em Gênesis 17. Depois você veja lá. Isaac teve a sua herança dividida, ele que era filho da promessa, da herança de Abraão, teve a sua herança comprometida, a sua bênção dividida, a dúvida dos pais, a falta de discernimento dos pais, a escolha com a falta de discernimento entre o certo e o errado, fez com que Isaac recebesse a bênção pela metade. Mas você pode dizer assim, puxa, mas ele já foi tão abençoado. Mas Deus, quando prometeu para Abraão e Sara, este filho da promessa, ele prometeu uma bênção cheia. E por causa da atitude de falta de discernimento dos dois, quando Isaac recebeu essa herança, ele já recebeu uma herança comprometida. Porque ela foi dividida, e além de dividida, isso gerou brigas, isso gerou maldições. A atitude dos pais fez com que Isaac ganhasse um inimigo, seu próprio irmão. Então, é isso que nós veremos nesta noite. E vamos lá no capítulo 27, versículo 1, que diz assim: tendo-se envelhecido Isaac, este, que eu acabei de descrever quem era, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, o primogênito, e disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Dos versículos 1 a 4, Isaac mostra como ele envelheceu, como ele está ali com a sua visão comprometida, e o ensinamento que nos dá é que o tempo pode trazer a cegueira, pode trazer o cansaço, e isto pode comprometer as nossas escolhas. Ele disse ali que ele já estava cansado, já estava envelhecido, não sabia quando morrer, e que também estava com a sua visão comprometida. Isto, a cegueira, não nos permite escolher entre o certo e errado. O cansaço nos impede de escolher o que é certo e errado. Não nos dá capacidade suficiente para entender a situação. Mas Isaac passou essa incumbência, essa responsabilidade para o seu filho mais velho, para o seu primogênito, porque assim como aconteceu com ele, Isaac tinha ali agora a responsabilidade de declarar a sua herança, de declarar a sua bênção na vida do seu filho primogênito. Versículo 5. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaac falava com Esaú,
seu filho? E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu outro filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. Pede para trazer um pouco d'água para mim, por favor. Traze caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Olha a Rebeca falando com o filho mais novo. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador? Assim trarei sobre mim maldição e não bênção? Obrigada. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-os. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois, tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come a minha caça para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que eu pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Olha como a partir do versículo 25 ao 20, nós conseguimos ver, conseguimos entender como a cegueira possibilita os aproveitadores. Como o cansaço possibilita os aproveitadores. Você acha, você acredita que diante de tudo que Isaque tinha, e de tudo que ele já havia vivido com Deus, ele não abençoaria seu filho mais moço? Ele tinha bênçãos para os dois, mas bênçãos apropriadas para cada um. Porque a bênção que Deus tem para nos dar não são bênçãos genéricas, não são bênçãos únicas que ele sai distribuindo. Deus é um Deus que nos respeita. E como mãe de 4 filhos, eu sei muito bem que cada um é de uma maneira. E não há como tratar da mesma maneira todos. Imagina Deus na sua condição de Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe muito bem que cada um de nós tem uma bênção específica. A nossa bênção é personalizada. Isaque tinha bênção personalizada para os 2 filhos.
não seria necessário fazer tudo isso. Rebeca, com muita falta de discernimento, com muita ansiedade e medo de que o filho ficasse de fora, se aproveitou e levou o seu filho a aproveitar daquela condição de cegueira. A condição de cegueira não é a falta de discernimento. A condição de cegueira é aquela condição de não ver, de não conseguir enxergar e compromete as nossas escolhas. Mas nós vamos ver a partir do versículo 21 como que Jacó, que estava cego, também não teve discernimento. Nós somos agraciados pelo Pai com vários dons. Se um dom, se um sentido me faltar, é necessário que eu aprimore o outro, para que não me falte discernimento. Mas a cegueira, ela possibilita os aproveitadores, sejam físicos, sejam espirituais. Ela escancara a porta para que se aproveite daquela cegueira e se usurpa bênçãos que vão comprometer o futuro daquela pessoa. A partir do versículo 21 até o versículo 23, que diz assim: Então, disse Isaque a Jacó, chega-te aqui. Lembrando, não era Esaú, era Jacó. Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Os versículos 21 a 23 mostra como a falta de discernimento nos traz dúvida. Isaque, ele estava cego, ele não estava com os outros sentidos da sua vida sem funcionar. Se ele não estava enxergando, ele tinha as mãos, ele tinha o tato, ele tinha o odor, ele comeu daquela comida, certamente alguma coisa diferente teria, daquela comida que ele disse para o filho mais velho. E, além de tudo, ele teve dúvida. A falta de discernimento traz dúvida. E eu sempre digo, na dúvida, pergunte. É melhor perguntar diante da dúvida do que fazer escolhas que vão comprometer não só o seu futuro, como o futuro dos filhos, o futuro da família. Se não está tendo condição de discernir entre o certo e errado, é porque está te faltando discernimento. Mas talvez esteja te faltando discernimento porque até o dia de hoje você não sabia nem o que era discernimento, apesar de pedir. E o discernimento é a capacidade de ver as situações
de compreender as situações e, a partir da compreensão daquilo que você está vendo da situação, você escolher entre o certo e o errado. Se a sua escolha é pelo errado, eu digo, está te faltando discernimento. Porque não há ser humano em sã consciência. Ser humano, filho de Deus, lavado, remido no sangue do Senhor Jesus, que queira escolher o errado. Concordam comigo? Se escolher o errado, está te faltando discernimento. Isaac teve dúvidas, mas ele não aprimorou os seus outros sentidos. Isaac duvidou, mas não aprimorou os outros sentidos. Ele só, se posso dizer isso, estava cego e envelhecido. Os outros sentidos não lhe estavam faltando. Então, aprimore os seus sentidos, aprimore os outros dons, se te faltar discernimento, para que se um sentido faltar, você rapidamente pegue outro e assim faça as suas escolhas de maneira que não comprometam nem o seu futuro, nem o futuro dos seus filhos e da sua família. Versículos 33, que nós já vamos dar um pulo, porque ainda continua depois ali, Isaac abençoando Jacó como se fosse Esaú, se certificando, e ele ainda respondendo sou eu, então ele libera a bênção que seria do outro para ele. Mas a partir do versículo 33, diz assim, eu vou ler antes um pouquinho do 30, para a gente entender onde vai chegar o 33. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Sou eu, Esaú, seu filho, teu primogênito. Então, estremeceu Isaque de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. No versículo 33, Deus nos mostra, a partir da sua palavra, que a escolha ela já foi feita. Quando nos falta discernimento, nós escolhemos errado. E quando nós escolhemos errado, nós agimos errado, e há nessa escolha errada uma consequência não só para as nossas vidas, mas para a vida dos nossos amados, daqueles que nos cercam. A escolha já foi feita. O erro já foi cometido. E a partir do erro cometido, não há como voltar atrás. Quantas coisas a gente faz que a gente fala, se eu pudesse voltar atrás? Não há como voltar atrás. O erro já foi cometido. Os planos já foram mudados. O seu, o meu futuro, o futuro da família já foi comprometido. Aqui
a história de uma nação foi transformada. Por causa da escolha com falta de discernimento de Isaque, seu pai. Da falta de capacidade de reconhecer o ambiente. Se ele teve dúvidas, por que ele abençoou? Se ele não estava seguro do caminho a seguir, por que ele escolheu um lado do caminho? Porque lhe faltou discernimento. E discernimento, nós vamos ler de novo, significa capacidade de compreender situações, de separar entre o certo e o errado. A história desta família, a história da nação foi transformada porque Isaque, diante da sua cegueira, não entendeu que ele só estava cego, mas que ele tinha outros recursos para reconhecer entre o certo e errado. Isaque nos mostra como esta cegueira, ela possibilita que os aproveitadores cheguem e usurpam a nossa bênção. Isaque também mostra para nós como a falta do discernimento traz dúvidas. E Deus não é Deus de dúvidas. Não é Deus de confusão. Mas ele mostra que quando nos falta discernimento, nós fazemos a escolha e não há como voltar atrás. E assim, desta maneira, os planos são mudados e o futuro, não só nosso, como da nossa família, é comprometido. Porque não há como mudar. Deus é Deus que transforma aquilo que seria maldição em bênção. Neste caso, foi bênção em cima de bênção, porque depois, se você continuar lendo, você vai ver que Esaú recebeu a bênção, mas não recebeu a sua bênção, a bênção que seu pai tinha separado para ele. E por não receber esta bênção, consequências foram trazidas para a sua vida. E uma delas foi uma briga ferrenha, uma briga, uma discórdia, uma inimizade entre ele e Jacó. Que herança! Bênção quando se tem briga, quando se tem inimizade. Claro, lá na frente se acertaram, sim, mas isto mudou até o dia de hoje a história de uma nação. Então, ao pedir discernimento, saiba o que você está pedindo. Ao pedir discernimento, entenda que discernimento nada mais é para que você compreenda as situações e separe o que é certo do que é errado. E ao separar o que é certo e errado, escolha o certo, porque o certo sempre será bênção para você e vai gerar bênção para aqueles que te sucederem, para aqueles que vierem depois de você. Por isso, entenda que a falta do discernimento compromete as bênçãos futuras. A falta de discernimento comprometeu as promessas do próprio Isaque, porque não foram aquelas bênçãos que ele
sonhou para os seus filhos. Ele tinha bênçãos específicas para cada um. Olha a confusão gerada no mundo físico e no mundo espiritual por causa da falta de discernimento de Isaac. Por causa da falta de discernimento deste homem que teve lindas experiências com o pai, mas que também foi fruto da falta de discernimento, recebeu sobre si as consequências da falta de discernimento dos pais. E assim, esta coisa foi sendo propagada de um para o outro. Esta é a palavra de hoje do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Espero, em nome de Jesus, que ela seja rema para você, seja rema para mim. E ao pedir pelo discernimento, saiba o que você está pedindo. E que a partir do momento que você pede discernimento, é para que você use esse discernimento para ser bênção, não só na sua vida, como na vida dos seus. Na quinta-feira, da graça do Senhor, é isto que o Pai trouxe, direto da sua graça para nós. Você que me ouve neste momento, que você seja abençoado. E estaremos aqui no domingo, a partir das 18 horas, para falar e cultivar mais um pouco daquilo que o Senhor tem separado para nós, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém.